esse aqui foi eu que criei, para semear a discórdia. 6 pessoas, dentre elas um eleitor de Bolsonaro e outro de Lula, viajarão de barco. Vai dar briga, hein? Existem 6 lugares vagos, alinhados e consecutivos. Então, eu vou colocar esses 6 lugares aqui, ó. Alinhados e consecutivos. Tipo fila de cinema, né? Muito bem. O número de maneiras diferentes das 6 pessoas sentarem-se, ó. Então, são 6 pessoas para 6 lugares. A princípio, subentende-se ser permutação, né? Porque ninguém vai ficar de fora. Sem que haja uma possibilidade de treta política. Bom, para não ter treta política, eu não posso colocar o eleitor do Bolsonaro do lado do eleitor do Lula. Então, o que eu vou fazer? Ó, a gente poderia pensar no seguinte esquema. Se eu colocar o Bolsonaro aqui, eu posso colocar o Lula aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Tá vendo? Então, eu poderia contar todas essas opções, por exemplo, né? Nesse caso aqui, então, ó, vamos pensar aqui. Ó, a gente poderia fazer assim, fixando, então, o eleitor do Bolsonaro na primeira cadeira. As outras 4 pessoas, elas se sentariam aqui, ó, aleatoriamente, né? A mesma coisa aqui, ó, as 4 pessoas se sentariam aqui aleatoriamente. Do mesmo jeito nessa situação, do mesmo jeito nessa. Então, fixando o eleitor do Bolsonaro na primeira cadeira, eu teria 4 fatorial, ó, porque aqui eu tenho 4 opções, 3, 2 e 1. Eu teria esse 4 fatorial 4 vezes. Tá vendo? Então, fixando o Bolsonaro na primeira cadeira, eu tenho 4 vezes 4 fatorial opções para isso acontecer. Bom, então, isso é fixando o Bolsonaro na primeira cadeira, né? Então, seria 4 fatorial vezes 4 opções. Bom, agora vamos para a segunda situação. Poderia, então, fixar o Bolsonaro na segunda cadeira. Aí, o eleitor do Lula só poderia se sentar aqui, aqui ou aqui. E em qualquer situação que eu coloque, novamente, eu vou ter um 4 fatorial. Tá vendo? Ó. Então, como eu tenho aqui 3 opções para o Lula, então eu vou ter esse 4 fatorial maneiras 3 vezes. Bom, e aí a gente vai seguindo essa métrica, ó, porque agora eu poderia colocar o eleitor do Bolsonaro aqui. Aí o Lula poderia vir aqui, ou aqui, ou aqui. Novamente, 3 opções, né, para o Lula. Ó. Então, eu teria... poderia vir aqui, poderia vir de cá e de cá. Então, novamente, eu teria um 4 fatorial 3 vezes, né? Então, aqui, ó, ao invés de colocar 3, eu vou colocar mais uma, tá? Vou fazer assim, ó. Vezes 6, então, né? Porque tem 6 caminhos aí. Se eu fixar o Bolsonaro aqui, vai acontecer a mesma coisa. Olha lá, ó. Posso ter um Lula aqui, posso ter um Lula aqui ou um Lula aqui. Se eu fixar o Bolsonaro aqui, eu posso ter o Lula aqui, o Lula aqui ou o Lula aqui. Ou seja, existem então 2 restrições, 2 pesos nessas restrições de exercício. O Bolsonaro estando nos cantinhos ou o Bolsonaro estando em uma cadeira que não esteja nos cantinhos. Quando o Bolsonaro está no canto, existem 4 opções para o Lula sentar. Quando o Bolsonaro não está no canto, existem 3 opções para o Lula se sentar. Então, basta eu fazer o seguinte. Como existem 2 cantos e cada um é 4, então aqui é vezes 8, né? Porque seria 4 daqui e 4 com o Bolsonaro lá no fundo. E com o Bolsonaro que não seja no canto, sei lá, vou colocar ele aqui, aí eu ponho o Lula aqui. E aí, como o Lula tem 3 opções, né? Então, vamos lá, aqui vai rolar 4 fatorial, só que o Bolsonaro poderia vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, existem 4 desses layouts, não é verdade? Só que esses 4 desses layouts me acarretam o quê? Com o Lula tendo 3 posições para ele se sentar. Tá vendo? Sendo assim, eu tenho essa situação aqui ou essas situações aqui. Logo, eu vou somar todas elas depois. Bom, então aqui nós vamos ter o seguinte, ó, 8 vezes 4 fatorial mais 12 vezes 4 fatorial. Eu vou colocar o 4 fatorial em evidência
E aí eu fico somando aqui com 8 mais 12, né, que dá 20. Então, nem vai precisar do parênteses, ó. 20. 4 fatorial é 24, né? Porque é 4, 3, 2, 1. Logo, 24 vezes 20, que dá exatamente, ó, 480. Isso tudo para não ter briga, certo? Tá, isso aí. Próximo exercício, número 5. Ao redor de uma mesa há 3 casais. Determine o número de maneiras segundo as quais podemos dispor todos eles em 6 bancos fixos, de tal forma que cada casal permaneça junto. Bom, não falou se essa mesa é redonda, retangular, não interessa. Ao redor. Então, se é ao redor, é permutação circular, tá? Então, vamos pegar uma mesa aqui assim. Como são 3 casais, subentende-se então que serão 6 lugares. Então, estão aqui os meus 6 lugares. E o que a gente tem? A gente tem que deixar os casais juntos, né? Então, eu vou colocar tipo assim, ó. M1 e H1, mulher 1 e homem 1, tá? Mulher 2 e homem 2. Mulher 3 e homem 3. Certinho? Daí, ó, esse casal aqui vai ser o meu casal 1. Esse aqui vai ser o meu casal 2. E esse aqui vai ser o meu casal 3. Então, o que pode acontecer? Ó? Primeiro, vamos pensar em termos de casais. Vamos colocar essa mesa aqui de novo. Eu posso ter essa disposição aqui de casais. Ó. Ou seja, o casal 1 o casal 3 à esquerda do casal 1 e o casal 2 à direita do casal 1. Né? Lembra que permutação circular, o giro ele não é contabilizado, né? Vou até fazer uma coisa aqui, ó. Traz isso para cá. Se esse casal 1 vier para cá e esse casal 2 para cá, ficaria uma coisa assim. Ó, em termos de layout, quem está à esquerda de quem continua, quem está à direita de quem também continua. Ó. Então, o giro aqui da mesa ele não entra nas nossas contabilizações, tá certo? Então, vamos lá. Isso aqui é um layout diferente, né? Vamos pegar um outro layout agora. Ó. Que outro layout seria esse? Seria eu colocar o casal 2 à esquerda do casal 1. Ó, poderia ter isso. Né? Será que tem outro? Não, não tem, né? Aqui, ó, essas duas são as únicas situações possíveis. Por que são as duas únicas situações possíveis? Eu fixei o casal, tá? Como mulher 1, mulher 2, porque é como se fossem uma pessoa só, tá certo? Na hora que a gente conta essas opções, né, em permutação circular, a gente sempre fixa alguém, então eu vou colocar um casal aqui e permuta os outros. Ó. Então tem 2 opções e agora eu tenho somente uma. Ou seja, só há 2 opções para colocar 3 casais dessa maneira ao redor da mesa. Então a conta que eu fizer lá, eu tenho que multiplicar por 2. Tá? Porque é como se eu estivesse fazendo a situação para isso aqui e estivesse fazendo a situação para isso aqui. Tá? Então, por isso que eu vou multiplicar o resultado lá por 2. Porque existem 2 situações de rearranjar a ordem dos casais. Tá certo? Muito bem. Qual casal eu vou colocar aqui primeiro? Vamos colocar aqui o casal 1. Bom, se aqui for o casal 1, o que acontece? Eu posso trocar de lugar a mulher com o homem. Então, aqui ó, eu teria... Vamos mudar a cor aqui. Ó. 2 opções e uma, né? Porque eu posso colocar a mulher e o homem ou o homem e a mulher. Aqui agora eu vou colocar o casal 2. Então, novamente, eu teria 2 opções aqui e uma opção aqui. E, analogamente, aqui eu coloco o casal 3. Ó. 2 opções aqui e uma opção aqui. Em nenhuma dessas situações, os casais ficaram separados. E aí, agora eu poderia permutar os casais, né? Ou seja, eu vou pegar esse resultado aqui e multiplicar por 2. Logo, o que a gente tem em cada caixinha? Ó? 2 vezes 2 vezes 2. Eu tenho 8 aqui, né? Porque eu quero sentar essa pessoa aqui, e essa aqui, e essa aqui, e essa aqui. Ou seja, é uma coisa e outra. Tá vendo? Então, aqui, ó, nesse ao redor, eu tenho 8 possibilidades, que é 2 vezes 2 vezes 2.
vezes 2, né? Porque eu poderia trocar esse casal com outro. É aquilo que eu fiz anteriormente, né? Então, no caso, 8 vezes 2, 16 maneiras desses casais permanecerem juntos, ok? Muito bem. Esse tipo de situação assim é bom você fazer o desenho para te dar uma noção melhor do que você está fazendo, tá bom?